Os irmãos podem sentar. Irmãos, durante então esse mês, como nós temos visto, esse mês nós estaremos realizando um culto de ação de graças ao Senhor, próximo sábado, em comemoração aos 169 anos do congregacionalismo brasileiro. Vimos então a nossa história, como foi formada, desde ali então, do período da Reforma Protestante até os dias atuais. Então, as referências do nosso estudo, como nós vimos, o software de Logos, a revista Raízes e Asas, o congregacionalismo, história do congregacionalismo brasileiro, de maneira civil, Corpo Filho, os congregacionais do Oeste Gomes, princípios do congregacionalismo do pastor Wander. Irmãos, nosso último estudo bíblico, nós vimos então o que é o congregacionalismo. E aí vocês precisam sempre ter isso em mente. O congregacionalismo então é um sistema de governo, não é vamos dizer assim, uma denominação, onde cada congregação local autônoma independente, que possui então autonomia na sua reflexão teológica, expansão missionária, relação com outras congregações e a seleção do seu ministério. Então isso como nós vimos, existem 3 tipos de governo: episcopal, presbiteriano, congregacional. Então esse sistema de governo, hoje nós vamos tratar um pouco mais sobre os princípios bíblicos. A pergunta que fica justamente essa, será que esse sistema de governo congregacional, o qual nós temos, ele é bíblico? É isso que nós vamos tratar. Para tratar sobre isso, então, o doutor David escreveu um livro sobre os princípios do congregacionalismo, onde esse sistema de governo ele se divide em 5 princípios. O primeiro deles, vontade de Cristo, que todos que devem ter se quando organizam igrejas. Cada igreja cristã, a vontade de Cristo é a autoridade suprema. Terceiro princípio, a vontade de Cristo que todos os membros da igreja sejam crentes. É vontade de Cristo que todos os membros da igreja cristã são diretamente responsáveis por manter a sua autoridade na igreja. É a vontade de Cristo que cada comunidade de cristãos, organizada para a adoração e instrução do conhecimento fraternal, é uma igreja cristã independente de controle. Então, dentro desses princípios, nós vamos tentar estudar os 4 hoje, e se Deus permitir, estudaremos o próximo estudo. Então, irmãos, a pergunta que fica para nós: o sistema de governo congregacional é bíblico? Princípio, então, é dever de todo cristão sincero segmento de uma igreja local. Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 12, que nós já estudamos, quando estudamos a carta de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo número 12. Todos acharam? Diz assim: irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios se deixavam se conduzir por ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus é anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Diversidade dos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Diversidade das realizações, mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque uma é dada pelo Espírito a palavra da sabedoria, a outra pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a uma é dada pelo mesmo Espírito a fé, a outra pelo mesmo Espírito o dom de curar, a outra operação de milagres, a outra profecia, a outra discernimento de Espírito. Há uma variedade de línguas e a outra a capacidade de interpretá-las. Mas, vamos ser juntos?
um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuídas a cada um individualmente, conforme Ele quer. É isso? Verso 12. Porque tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, constituindo um só corpo, assim também, pois todos em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado de beber em um só Espírito. Então veja bem, Paulo aqui na carta diz assim, ó, todos os que creem em Cristo são um. Não é isso? Ou não? São um. Né? Todos fazem parte do mesmo corpo, da mesma família, do mesmo rebanho. Então essa unidade, ela, podemos dizer, não é como uma organização, mas ela é espiritual. Veja o que Paulo está dizendo aí, ó. Do verso 1 ao verso 3, nós confessamos o mesmo Senhor. Do verso 4 ao verso 6, dependemos do mesmo Deus. Do verso 7 ao verso 11, ministramos do mesmo corpo. E do verso 12 ao verso 13, experimentamos o mesmo batismo. Por que Deus fez isso? Aí vem agora. Porque nós somos, como Paulo disse, corpo de Cristo. Então, irmãos, o papel de sermos corpo de Cristo é que nós já estudamos isso na carta aos Coríntios. Não existe membro separado. Deus fez que cada membro viesse a estar interconectado com o outro. Então, é propósito então nosso de cooperarmos uns com os outros, na membresia de uma igreja. Né? Isolado de outros membros, né? A gente pode morrer, porque o corpo, né, implica em quê? Em unidade. Então essa é a ideia da igreja, de uma igreja congregacional, a ideia do corpo, de fazermos parte realmente do corpo de Cristo, né? Nessa mesma família, nesse mesmo rebanho. Por quê? Porque nós confessamos o mesmo Senhor. E aqui não é, por exemplo, não é que uma instituição nos impôs a servir ao mesmo Senhor, mas que nós, de forma voluntária, né, confessamos a Cristo e, de forma voluntária, estamos aqui como igreja e somos membros desta igreja. Entenderam agora o princípio ou não? Por que eu digo isso? Porque antigamente, por exemplo, para fazer parte da igreja católica, o que era preciso? Primeiro, que a sua família fosse católica. Não é isso? Segundo, que você fosse batizado desde criança. Se você não fosse batizado, era pagão. Quem é que colocava isso para você? Era de forma voluntária? Ou era a igreja que impunha isso? Era a igreja que impunha, você não tomava uma decisão. Você já, por exemplo, já vinha recebendo isso da própria igreja. Então, uma vez que o princípio bíblico nos mostra que de forma voluntária participamos do corpo de Cristo, esse princípio de impor, uma instituição nos impor que deve ser feito, quebra, porque no sistema de congregacional é algo voluntário. Eu, de forma voluntária, decidi fazer parte deste corpo para servir uns aos outros com alegria. Nada é justo, mas tudo voluntário. Entenderam até aí ou não? Até aí, entendeu? Então a igreja ela consiste de pessoas, né, que Deus uniu a Cristo. Esse é o princípio. Né? Por exemplo, e na universidade, o corpo, embora seja um, mas como nós vimos, ele é diverso. Então, dentro desse princípio, irmãos, congregacional, essa é a vontade de Cristo. E todos os que creem nele, ou seja, aqueles que creem realmente em Jesus, eles devem fazer parte do corpo. Por exemplo,
Existe ovelha de um só rebanho? Existe edifício de um só tijolo? Assim também é a igreja. Por isso que aí vem algo importante para nós, essa ideia de desigrejar. Ah, pastor, eu amo a Jesus, mas odeio a igreja. Eu não gosto de fazer parte de uma igreja. Já conheço errado, porque o princípio de Cristo, o Senhor Jesus, é a vontade dele, que nós devemos nos organizar em igreja, ou seja, fazer parte de uma igreja e a membresia local. Uma vez que a gente se converte, é natural então que isso aconteça, né? Mas por que, pastor? Abram todos. Aí vai ser o nosso texto básico. Mateus capítulo 16. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que Jesus está edificando? Um membro, uma ovelha, uma igreja. Pode prestar atenção. Pastor, supremo pastor de um rebanho, né? O edificador de um edifício, né? Não tem uma figura isolada. Então é impossível você dizer assim, ó, eu sou cristão, mas eu não gosto de fazer parte de uma igreja. Isso é contraditório. O princípio é, uma vez que eu me converti, é natural que eu venha fazer parte de uma igreja, né? Então é dentro desse, por isso que foi colocado então esse primeiro princípio, né, do congregacionalismo. Nós, uma vez que nós nos convertemos, de uma forma voluntária, espontânea, né, fazemos parte de uma igreja local. Mas também, no princípio de número 1, princípio de número 2, né, diz que em cada igreja cristã, a vontade de Cristo é a autoridade suprema. Então pense nisso agora. Uma vez que nós fazemos parte de uma igreja congregacional, que nós decidimos os nossos princípios, nosso estatuto, nossa forma de governo, nós aqui decidimos, mas quem governa a igreja não é a Assembleia de Deus. Quem governa a igreja é Cristo. A igreja ela tem que estar debaixo da autoridade de Cristo. É o nosso Senhor que mantém e governa o povo, né, para funcionar bem. A igreja, né, ela segue seguindo a vontade do rei, né? Por quê? Mateus capítulo 16 diz que o quê? Que ele é o fundador e o edificador da igreja. Eu edificarei a minha igreja. É Cristo quem está edificando. E aí nesse princípio aqui, tem muita gente que entende o congregacionalismo de forma errada. Por exemplo, tem muita gente que acha que diz assim, pastor, tudo que tem que ser, a gente tem que decidir congregacional, quem decide é a gente. Quem decide não é a gente, quem decide é quem? É Cristo. Porque tudo tem que ser de acordo com a vontade de Cristo. Fora da vontade de Cristo, tudo que a igreja decidir é anticristão. Então tem que pensar muito nisso, em tudo que nós vamos fazer, naquilo que nós vamos decidir, né? Mas por que, pastor? Porque Jesus, ele não é só aquele que edifica, mas Cristo, ele está no meio da sua assembleia. Quando nós fazemos a nossa assembleia de membros, vamos ver agora domingo, tem muita gente que diz assim, ó, pastor, esse negócio de assembleia de membros, você pode ter tudo, menos Jesus no meio. Mas eu quero dizer a você que na Assembleia de Membros,
Cristo está presente nela, no meio das nossas decisões. Abram aí Mateus capítulo 18, verso 18 ao 20, verso 15 ao 20, que é relacionado à disciplina de um membro. Todos acharam? Acompanhe. Se o seu irmão pecar contra você, vai e repreenda em particular. Se ele não ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leva ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a questão seja decidida. Se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto a quem? A igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere como o quê? E aí, em verdade, Jesus vai colocar agora, em verdade eu vos digo que tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também lhes digo que se dois de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, é em qualquer reunião, irmãos. Veja que a ideia aí é uma reunião para disciplinar um membro faltoso. E aí só acontece onde? Ou seja, para incluir ou excluir um membro de uma igreja, é só numa reunião. E é nessa reunião, numa assembleia, que Cristo está presente. Onde estiverem dois ou três, mesmo que aquela igrejinha, lá dentro da roça, lá dentro do mato, que não tem ninguém, só tem dois ou três lá reunidos para tomar decisões, para excluir membro faltoso ou para incluir membro na igreja, Cristo está presente. Por isso que a assembleia de membros é tão importante e às vezes muitos membros desprezam, né? Talvez por causa das confusões, porque era justamente não era para ter tanta confusão na assembleia de membros. Se Cristo está presente, Ele é a autoridade suprema, por que discutir como se fosse a minha vontade? E qual a maior dificuldade, irmão, numa assembleia de membros? E aí? A hora é agora. Porque cada um quer fazer a sua vontade. E aí, quando a minha vontade não é aceita, a tendência é o quê? Eu ficar chateado, revoltado, brigar com o irmão, não quero mais participar, não quero mais me envolver. Só que esse irmão que está dizendo que não quer mais se envolver, que fica chateado, que fica brigado, ele deveria entender que na Assembleia de Membros, a autoridade suprema é de Cristo, nem do pastor, nem dos oficiais e nem dos membros. Numa Assembleia, parece que no sistema de governo congregacional, que prevalece é a vontade, não é só a vontade da maioria, mas é a vontade da maioria compreendendo que é a vontade de Deus. E você precisa descansar, mesmo quando aquela vontade não é sua. Vou dar um exemplo para vocês. Suponhamos que eu sou membro da igreja, mas eu estou concorrendo ao ofício de presbítero. Certo? Nesse concorrer ao presbitério, quando chega na Assembleia de Membros, nós estamos orando o ano todo. Vocês estão orando o tempo todo por mim. Olha, Senhor, abençoe a vida do Ricardo, para que seja a vontade do Senhor na vida dele, para o presbitério. Aí se reúne a Assembleia, e na hora da Assembleia, a Assembleia aprova, a sua maioria,
que eu ainda não posso ser presbítero da igreja. Nesse momento, eu tenho que entender que é vontade de Deus. E eu tenho que ficar feliz com isso, e não triste, e nem revoltado com a igreja. Por quê? Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Entenderam aí ou não? Agora isso aí tudo, o piso, compra do som, ar-condicionado, reforma de banco, é tudo. O que for vontade de Deus, você tem que descansar, porque esse é o princípio congregacional. Cada igreja cristã, a vontade de Cristo é a autoridade suprema. E ele deve ser decisões. É justamente em Mateus capítulo 18, do 18 ao 20, ele está dizendo assim, ó, quando vocês se reunirem, eu vou estar com vocês. O que vocês disserem, né, que for confirmado isso aí, né? Então lembre-se disso. Não se esqueça, somente quando a igreja se reúne em nome de Cristo, tomará decisões de acordo com a vontade de Cristo. Por exemplo, se a igreja se reúne na carne, vai tomar decisões na carne. Se a igreja se reunir de forma diabólica, vai tomar decisões diabólicas. E é isso que acontece nas igrejas. Quando se procura tomar reuniões conforme a minha vontade, tem que prevalecer é a minha vontade. Mas por quê? Porque eu sou o maior pessimista da igreja. Quem manda sou eu, porque o maior bispo é meu e que tem que prevalecer a minha vontade. Se é o dinheiro que prevalece, então é a raiz do dinheiro, a raiz de todas as espécies de males. Porque se é o dinheiro que está governando a igreja, já não é Cristo. Vocês estão entendendo, né? Tudo isso? Então, pense muito bem nisso. É a presença de Cristo que coloca, né, dignidade e autoridade nas reuniões de uma igreja local. Que é isso aqui que ele está falando. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, e eu estou no meio. Né? Veja que o ligar e o desligar, é uma autoridade que Deus dá à igreja, que é algo assim, podemos dizer assim, sobrenatural. Deus está dizendo assim para a igreja: o membro que vocês ligarem, por exemplo, nós ligamos pessoas à membresia da igreja por meio de quê? Alguém sabe? Pelo batismo. O que mais? Bom? Por aclamação. E por que mais? Por transferência. Então, quando a igreja faz isso, ela está incluindo, Deus está dando essa autoridade à igreja de incluir na sua membresia local. Ele está incluindo. Mas quando a igreja desliga um membro, por meio de quê? Exclusão. O que mais? Pode ser correção, prestação, transferência. O que mais? Quando ela desliga, o que ligar, está ligado. A suspensão, na verdade, não é uma forma de desligar, é uma forma corrigida. Veja que essa é a autoridade que Jesus dá à igreja. Está ligado, se está ligado à membresia da igreja local, está ligado no céu. Se está desligado de uma igreja local, está desligado do céu. Não tem como ser membro do corpo, ou melhor, seguir a Cristo sem estar inserido numa igreja local. Não tem como. Então vamos lá. Dentro então, segundo as palavras do Senhor Jesus, a decisão final
que é o povo, é o instrumento da decisão dele. É a igreja decidindo em nome de Jesus. Né? O que mais? A igreja está decidida, a igreja está reunida em nome de Jesus, age sobre a vontade de Jesus, toma decisões em nome de Jesus e está debaixo da autoridade de Jesus para fazer aquela reunião e tomar aquelas decisões. Eis então segundo princípio do sistema de governo congregacional que ele é bíblico, por causa daquilo que Jesus ensinou acerca da igreja. Terceiro princípio: todos os membros da igreja devem ser cristãos, isto é, pessoas convertidas, regeneradas. Vamos lá para João capítulo 3, do verso 5 ao 8. Quem achou o texto? João capítulo 3, verso 5 ao 8. Jesus respondeu: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem nascer da carne é carne, quem nascer do Espírito é Espírito. Não fica admirado quando eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Pronto. Então você vai ver que, de acordo com João, né, esse novo nascimento não é nosso. É Deus que realiza o novo nascimento. Mas uma vez que Deus realiza, né, nós fazemos parte de uma igreja. Então não tem, é aí que vocês vão entender. É impossível você ser membro de uma igreja congregacional sem ser convertido, nem de você dar evidência de uma pessoa regenerada. Por isso que existe no nosso meio a classe de batismo, que era a antiga terminologia que usava, classe de catecúmenos. Era aqui também não? Era catecúmenos? Então, essa é por isso que existe essa classe. Porque tem muita gente que não entende. Ah, pastor, eu fui numa igreja tal, né? Eu acho que foi até a irmã Nádia, acho que foi a irmã Nádia que disse: pastor, minha filha, eu acho que foi ela. Ela deu uma igreja aí, disse: pastor, minha filha foi fazer uma visita, né? E no dia que estava lá o batismo, o pastor fazendo o batismo, e ela disse que queria ser batizada também, e ela batizou. Eu disse: pois é, irmã, mas aqui é diferente. Aqui realmente tem que fazer parte de uma classe para que a senhora entenda por que vai fazer parte da membresia da igreja. Por isso que é tão importante. Faz importante, porque é nessa classe que vai fazer aquela análise se a pessoa realmente se converteu ou não. É nessa hora da pergunta que fica: diante daquilo que você estudou agora na Bíblia, você se converteu mesmo? Ah, pastor, eu não sei. Sabe não, ainda não? Tudo bem. Aguarda o próximo. E não tem como inserir na membresia de uma igreja local uma pessoa não convertida. Ela pode ser o seu filho. Ah, pastor, mas é o meu filho, nasceu na EBD, passou o tempo todo na EBD aqui, crescendo na igreja. Sim, mas o fato de ele ser filho de crente não é crente. Ele tem que se converter, tem que nascer de novo, tem que dar evidência de conversão. Né? Por isso que é muito importante isso, né? Esse princípio de número 3. Por quê? A Bíblia diz, irmãos, que o Senhor Jesus, quando ele organizou então a igreja, né, foi em torno de, em primeiro lugar, vermos uns aos outros, aprendermos uns com os outros, encorajarmos uns aos outros, corrigirmos uns aos outros,
frequentar a igreja é o que os cristãos fazem. Você só tem prazer de fazer parte de uma igreja se você for convertido. Porque se você não for convertido, você não vai gostar da igreja. A igreja, para você que não é crente, para uma pessoa que não é crente, a igreja vai ser um lugar chato. Vai ou não vai? Vai, irmãos. Porque você não vai ter prazer. O culto é de 7h30, você quer chegar de 8h30. E quando dá 9 horas, olha para ver se o pastor já está na hora de terminar ou não. É chato, vai ser chato, né? Por que o pastor tem que pregar? Porque só uma pessoa tem que pregar, né? Por que tem que ter alguém lá na frente? O banco é duro, não tem ar-condicionado, não tem diversão, é só uma pessoa falando, outra cantando. As canções, muitas vezes as canções velhas, que eu não era nem nascido. Não é chato? Se você não for crente, a igreja é um ambiente chato. Você vai querer ir para todo lugar. Você só vai procurar a igreja como se fosse o único local para ir. Porque você é um religioso e tem que manter a religião, né? Porque você nasceu no berço evangélico. Você ia para a IBD porque sua mãe te obrigava a ir. Você tinha que ir, né? Você estava lá, mas você não gostava, né? E participava das coisas. Às vezes brincava com os jovens, os adolescentes, mas quando foi crescendo, perdeu o interesse. Se você não for convertido, a igreja vai ser um lugar mais chato dessa vida. Agora, se você for convertido, você vai olhar a igreja como o melhor lugar do mundo para você e para a sua família. Você não vai ver a igreja como um fardo, você vai ver a igreja como um prazer, né? E nessa reunião, por exemplo, culto de estudo, de encorajarmos uns aos outros, na reunião de oração, de intercedermos uns pelos outros, né? Faz parte, irmãos, por isso que frequentar a igreja, né, é que cristãos fazem. Por isso que precisa ser convertido realmente, né? Uma pessoa regenerada. Quarto princípio: todos os membros de uma igreja cristã são diretamente responsáveis perante Cristo por manter a sua autoridade na igreja, né? Ou seja, a igreja toda é responsável diante de Cristo, né? Por exemplo, pela sua disciplina eclesiástica, né? Por exemplo, Mateus capítulo 18, que nós já vimos, não é papel da igreja, né? Disciplinar, né? Excluir ou incluir um membro faltoso, não é assim? Pronto, essa é uma das responsabilidades. Mas tem outra responsabilidade: a eleição, né, de homens, né, para a liderança da sua comunidade eclesiástica. Vejamos alguns textos. Atos capítulo 1, verso 15 e 16. Vamos lá então. Que achou para ler? Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse: irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Até o 26, né? Até o 26. Ora, esse homem adquiriu um campo com preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas e seus se derramaram. E isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que, em sua própria língua, esse campo era chamado Alcedama, isto é, campo de sangue, porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que os homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, ao dia em que dentre nós foi elevado às alturas,
Um destes se torna testemunha conosco da sua ressurreição. Então puseram dois: José, chamado Barsabás, denominado Justo, e Matias, e orando disseram: O Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual desses dois tens escolhido, para preencher a vaga deste ministério e apostolado, no qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sorte, vindo a sorte a recair sobre Matias, sendo-lhe então votado o lugar com os 11 apóstolos. Então veja aqui, irmãos, para ocupar o lugar de Judas, havia um princípio bíblico, que o outro, um saiu, que o outro ocupa o seu lugar. Pedro era apóstolo e tinha os 11, mas você vai ver que não foram os 11 que escolheram quem iria ficar, nem foi Pedro. De acordo com a Igreja Católica, um sistema episcopal, Pedro não disse assim: vou escolher Matias para ficar no lugar de Judas. Não foi. Você vai ver que tinham quantos irmãos naquela assembleia? 120. E quando o texto diz assim, então propuseram, note o processo, e a palavra propuseram aí no grego, a ideia é de propor ou recomendar. E aí é o que? É numa assembleia. Eu proponho. Tem apoio? Entenderam agora ou não? Então, dentro desse princípio, quem propôs? A pergunta que fica é: então propuseram, não é isso que diz assim, o verso 23? Então propuseram dois. Fizeram o que então? Deram uma proposta. Pedro, a proposta que nós temos é José e Matias, certo? Mas só pode ser um. Mas a proposta dos dois, dentre os muitos, é da igreja. Mas aí o texto diz que eles lançaram sortes, Veja que toda a igreja participou do processo de sucessão apostólica. Hoje nós não temos mais apóstolos, mas o princípio é o mesmo, Não foi uma escolha de Pedro, mas da igreja. A igreja que escolheu aqueles dois. Eles, a mesma coisa, oraram, pediram a Deus, por quê? Tudo que ligarem na terra será ligado nos céus. Eles buscaram a orientação do Senhor Jesus para a escolha daquela pessoa. Mas eles estavam o quê? Reunidos. Nem foi uma decisão dos 11, nem foi uma decisão de Pedro, mas foi uma decisão da igreja. E Deus, aí você vai ver o princípio de Deus ali naquele processo. Vamos para outro texto. Escolha de líderes, agora do diaconato. Atos 6, de 1 ao 6. Irmão pode ler? Deixa eu ler. Outro irmão pode ler. Vamos lá? Rapidinho. Pode ler, né? Então, irmãos, veja que na escolha dos diáconos da igreja, todo o processo foi congregacional. Preste atenção. Cresceu o número de discípulos. Os 12 fizeram o quê? Verso 2. Convocaram a multidão ou a comunidade dos discípulos. Na minha versão, para a comunidade dos discípulos.
Veja que Pedro diz assim, ó, não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para seguir a mesma. Por isso, irmãos, escolham entre vocês. A escolha. Os apóstolos tinham autoridade para escolher? Sim. Não, autoridade tinha, mas não quiseram tomar essa iniciativa por conta. Porque eles entenderam que aquele princípio era de quem? Da comunidade. Da comunidade. Eles não tomaram a responsabilidade para eles escolherem, mas eles disseram assim: irmãos, escolham entre vocês, né? E aí, uma vez que foi escolhido, e o termo grego aí, escolher, é diferente daquele lá de Atos 15, e aqui o termo grego já é outro, episketomai, que é escolher ou selecionar com base em cuidadosa investigação. Aqui é o seguinte, é como se Pedro dissesse assim, ó, façam uma investigação minuciosa no meio de vocês e tragam os nomes. O que foi que eles fizeram? Né? Qual era o critério? Boa reputação, cheio do Espírito e sabedoria. Quando Pedro disse isso, o parecer agradou a quem? A todos. E o que foi que eles fizeram? Começaram a investigar. Rapaz, quem é aqui nessa comunidade que tem boa reputação? Tem que ter as três coisas. Não era só um nome, não. Porque pode ser que alguém tinha boa reputação, não era cheio do Espírito. Né? Podia ter boa reputação e cheio do Espírito, mas não era sábio para tomar decisões importantes. Entenderam agora? Ele poderia, por exemplo, ser um bom crente, mas não tinha sabedoria necessária para tomar decisões importantes. As três. Quando Pedro disse isso, agradou a igreja. Foi o que a igreja fez? Começou a investigar. Bom, vamos investigar aqui quem. Quando chegou ao consenso, tinham quantos na igreja? 7. Eles trouxeram para os discípulos, para os apóstolos, assim, ó. Rapaz, de acordo com o critério que você colocou, tem esses 7 aqui. Diga lá. É interessante que essa indicação pela comunidade, né? Por exemplo, não é que nem o STF, né? O presidente é quem indica o ministro. É uma tendência já temerária, né? Exatamente. Eu, ministro, vou condenar aquele que me indicou. Então já fica uma situação meio comprometedora, ferindo a imparcialidade da indicação. Mas, por exemplo, o que eu quero trazer com isso é que, se o pastor indica, não, eu quero você como meu presbítero, quero você como meu diácono, vai ter um cara safado, o pastor vai se ganhar, porque a responsabilidade do pastor, o senhor que indicou, né? Então, assim, quando a comunidade assim indica, ela de certa forma vai indicar pelo critério baseado no que a palavra de Deus está dizendo. Isso. Porque ela já conhece aquelas pessoas que podem ter. Mas lembre-se, isso aí é importante. Essa parte é muito importante. O critério, irmãos, não é se ele é rico. O critério não é se faz parte da minha família, que é uma família. Às vezes tem igreja que é assim. Tem o presbítero, o tio é o diácono, a tia é a diaconisa, o sobrinho também é. Não, mas vamos colocar, pastor, por quê? Porque é da minha família. O critério não é esse. Tem um critério de diaconato, como também tem o presbitério. Né? Mas você vai ver aí, cheio do Espírito Santo, boa reputação, sabe. Né? Então, uma vez, veja aqui. Uma vez que agradou a toda a comunidade, então elegeram. Quem foi que elegeu? A comunidade. Você vai ver que não foi Pedro, não foram os apóstolos. Trouxeram
escolheram, baseado no critério, os apóstolos viram, eles disseram assim, depois da investigação, estou esses, tá certo, elegeram, né? E a palavra então aí, né, uma vez então que o processo, né, veja que eles pedem a comunidade que escolha e a comunidade age elegendo. Foi a comunidade que elegeu. É um processo todo congregacional. Eles convocam a comunidade, eles pedem a comunidade que escolha diáconos, e o agir da comunidade foi elegendo aqueles homens para serem os oficiais da igreja. Vamos lá então, outro texto, Atos 14, do 21 ao 23, na escolha de presbíteros. Irmãos, praticamente esse é o primeiro texto que vai falar sobre a escolha de presbíteros para a igreja, né? Dentro na carta de Atos. É o primeiro, isso podemos dizer que é o primeiro registro. Atos, capítulo 14, do verso 21 ao 23. Até o 23. E promovendo em cada igreja a eleição do presbítero, depois de orar com os circunvidados ao Senhor e quem a Veja que nas viagens missionárias de Paulo, o que é que Paulo fazia? Junto com Barnabé, na sua primeira viagem missionária. Eles iam, igrejas, suponhamos, como Dr. Carlos. Porque Dr. Carlos, quando ele emancipou igrejas, foram igrejas grandes. Por exemplo, a igreja, se eu não me engano, a igreja evangélica fluminense só tinha 14 membros quando ela foi emancipada. E se eu não me engano, a igreja pernambucana, né, no Recife, ela tinha 12 membros quando ela foi emancipada. E teve que foi colocado também o primeiro pastor, se eu não me engano, Francisco Novasso. Então, era nesse contexto que Paulo ia, plantava a igreja, tal, os conversos, discipulava, né, fazia o discipulado, né, fazia o batismo, mas ao mesmo tempo, dentro do discipulado, ele já fazia um discipulado para alguém ali assumir a liderança da igreja, daquela igreja local. E ali ele colocava presbítero, então, para assumir aquela igreja. Não eram igrejas grandes, porque nos tempos de Paulo não tinha um templo grande como o nosso. Podemos dizer que era igreja nas casas, nos cemitérios, nos montes, né? Por isso que era a igreja que se reúne em Éfeso, a igreja que se reúne em Colossos, a igreja de Corinto. Então, era dentro desse contexto. Formava a comunidade, daquela comunidade, formava um presbítero e colocava lá, né? Então, entendam, em primeiro lugar, é importante que vocês entendam isso. Não há registro no Novo Testamento acerca da maneira como eram eleitos os presbíteros. Não tem uma maneira assim, como os diáconos. Você vai ver em Timóteo algumas características. O que nos é dito no texto que nós acabamos, que a irmã Terezinha leu, é que Paulo e Barnabé promoviam o quê? Em cada igreja e promovendo, verso 23, e promovendo-lhes em cada igreja o quê? A eleição e presbítero. Então, o termo aqui, eleição, já muda, porque já não é o de Atos 6, né? Cheiroconeu, que é eleger pelo voto, erguendo as mãos, ou apontar, né? Veja que lá escolheram por uma grande investigação. Aqui já é por esse
nas reuniões dos gregos, porque os gregos eles tomavam decisões nas suas assembleias, ou eclésia, né? Ou era outra palavra chamada água, né? Que eles se reuniam e nessas reuniões eles tomavam decisões levantando as mãos, erguendo as mãos ou apontando. Nesse sentido, né, Calvino, que era, né, um dos fundadores do presbiterianismo, no seu comentário ele é honesto ao dizer o seguinte: Lucas de fato narra que Paulo e Barnabé constituíram presbíteros nas igrejas, mas explica que isso foi feito por sufrágio, ou como diz o termo grego, mediante a voz do povo. Portanto, os dois escolheram, mas conforme o costume dos gregos, testemunhado pelos historiadores, a multidão toda erguendo as mãos indicou que para o presbitério. Por isso que no sistema de governo presbiteriano, esse é o único momento que quem decide é a igreja e não o presbítero, e não o presbitério. É o único momento. Eles indicam, né? No caso aqui, Paulo e Barnabé indicaram, mas quem elegeu foi a igreja. Agora, de qualquer forma, pastor, a igreja aqui era hoje para esse fim. Para esse fim. Porque está dizendo aqui no versículo 3. Exatamente. E eles elegeram, mas depois de orar por Jesus. Vocês oraram por mim, né? E jejuaram muito? Não. É um processo deles. Entenderam agora? Então, nessa escolha, né, os dois escolheram, mas foi a igreja que indicou quem queria. Né? Por exemplo, não foi formada uma comissão para indicar? A comissão indicou, não indicou vários, mas foi a igreja que elege. No final, sempre vai ser a igreja que elege. Então, é dentro desse princípio de governo, então, congregacional. Por isso que o congregacionalismo ele é bíblico. Diante então disso, a conclusão que nós chegamos é essa aí. O sistema de governo congregacional ele é bíblico? Sim, porque existe, né, contém princípios bíblicos. O sistema de governo congregacional é perfeito? Não é. É por isso que aqui é o que a gente chama de coisas não essenciais da vida cristã. A doutrina da salvação é essencial para a vida cristã. O sistema de governo de uma igreja, ele não é perfeito. Por isso que tem um sistema episcopal, tem alguns lugares que dão certo. Tem o sistema de governo presbiteriano, alguns lugares dá certo, não dá certo. O sistema de governo congregacional, dá certo, não dá certo. Todos têm o seu princípio bíblico, todos têm as suas virtudes, todos têm as suas falhas. O fato de o nosso sistema de governo não ser perfeito, não quer dizer que não seja bíblico. Entenderam aí? É bíblico, né? E se ele é bíblico, podemos ser uma igreja, né, saudável, baseada nesses princípios congregacionais e exercer isso na vida da igreja, né? Lembrando, todas as decisões, Cristo tem que estar presente, tem que ser a vontade de Cristo em tudo, não é a vontade do pastor, não é a vontade do irmão, não pode fazer birra quando a vontade é contrária. Você tem que ser feliz com as decisões que a igreja toma, mesmo que aquelas decisões não são da sua vontade, mas você tem que entender que é a vontade de Deus para a vida da igreja. Porque quando a igreja se reúne, ela não se reúne em nome dela. Se ela se reúne em nome dela, já perdeu o princípio. Ela se reúne em nome de Cristo para fazer a vontade de Cristo no meio da igreja.